Shalom Aleichem. Sejam todos bem-vindos a este encontro sagrado em torno da luz do Zohar. Eu sou Moreh Asher Menashe Ben Yoshua e hoje terei o privilégio de guiá-los na primeira parte do estudo do Sefer Zohar HaKadosh, volume Bereshit. Preparamos nossos corações com humildade e reverência, pois estamos adentrando uma atmosfera espiritual profunda. O próprio termo Zohar significa esplendor ou radiância. O nome que nos lembra que este texto irradia luz espiritual e esclarecimento para quem o estuda com pureza de intenção. O Zohar é muito mais do que um livro, é uma experiência mística. Disse que é a alma da Torá, revelando os segredos ocultos por trás das palavras sagradas. Enquanto a Torá escrita nos apresenta histórias e leis, o Zohar nos convida a enxergar o pano de fundo cósmico e espiritual dessas narrativas. Ao lermos o Zohar, sentimos como se uma cortina fosse aberta, revelando uma paisagem de mistérios divinos, energias celestiais e verdades atemporais. Para realmente absorver essa luz, precisamos de preparação interior. Os cabalistas ensinam que o estudo do Zohar requer pureza de coração, humildade e intenções elevadas. Mesmo quem não compreende tudo intelectualmente pode receber iluminação, pois as palavras do Zohar, recitadas ou ouvidas com devoção, emanam uma influência espiritual. É como se cada frase emitisse um brilho que purifica a alma e a aproxima do Criador. Portanto, tomemos um momento de introspecção, deixando de lado preocupações mundanas, e abramos nossa mente e nosso coração para a sabedoria mística. Nesta jornada seremos envolvidos por uma atmosfera de suspense, maravilhamento e revelação. Vamos explorar a origem sagrada do Zohar, adentrar os mistérios da criação segundo a obra, desvendar a interpretação mística do primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Eloquim é muito mais. Cada conceito será abordado de forma contemplativa e profunda. Convido você a se desconectar do mundo lá fora e mergulhar conosco neste mar de luz. Prepare-se, pois os portais do conhecimento oculto estão se abrindo. Que a chama da sabedoria do Zohar acenda dentro de nós uma nova compreensão e reverência. Permitam-me levá-los de volta no tempo, ao século II da Era Comum, na terra de Israel sob domínio romano. Imaginem uma caverna escondida nas montanhas da Galileia, iluminada apenas pela tímida chama de uma lamparina de óleo. Lá dentro, envoltos em sombras dançantes, estão duas figuras absortas em estudo sagrado, Rabi Shimon Bar Yochai, também conhecido pela sigla Rashbi. Esse é o filho, Rabi Elazar. Pai e filho encontram-se refugiados ali para escapar do decreto de morte imposto pelos romanos, mas essa reclusão forçada tornou-se uma oportunidade divina durante 13 anos, dia e noite. Eles mergulham nos segredos mais profundos da Torá. Conta a tradição que a sobrevivência deles foi milagrosa. Uma alfarrobeira e uma fonte de água brotaram junto à caverna para sustentá-los. Mas mais milagroso ainda foram os conhecimentos revelados. Sem distrações mundanas, Rashbi e Rabi Elazar alcançaram níveis místicos elevadíssimos. A atmosfera na caverna era elétrica de santidade. Em certas noites não estavam sozinhos. Segundo nossos sábios, o próprio profeta Eliahu apareceu a eles envolto em luz para revelar ensinamentos celestiais. Eliahu Hanavi transmitiu a Rashbi os segredos da criação e do universo. Verdades tão sublimes que até então eram conhecidas apenas nos céus. Imaginem a cena. A caverna resplandece com um clarão sobrenatural enquanto o profeta comunica os mistérios divinos, e Rabi Shimon e seu filho absorvem cada palavra com lágrimas de júbilo e temor. Após anos nesse retiro santo, quando finalmente deixam a caverna, Rabi Shimon Bar Yochai emerge como o mestre dos mistérios. Ele reúne um pequeno círculo de discípulos dedicados, referidos como Havraya Kadishá, a Santa Irmandade. Entre eles o fiel Rabi Abba, Rabi Yehuda, Rabi Yitzhak, entre outros. Em suas aulas secretas, Rashbi compartilha as revelações recebidas. Disse que ao redor deles surgia uma aura de fogo enquanto ensinavam. Um anel de luz espiritual cercava o grupo, de tão intensa que era a presença da Shekinah, a presença divina. Ninguém ousava se aproximar sem permissão, pois aquele espaço se tornava sagrado, ardendo com os segredos do céu. Foi Rabi Abba quem tomou a missão de transcrever essas discussões.
Com pena e pergaminho, ele escreveu em aramaico de forma codificada tudo o que ouvia de Rashbi, garantindo que apenas os sábios entendidos decifrassem o conteúdo. Essas anotações, guardadas e compiladas, deram origem ao Sefer HaZohar, o livro do esplendor. Assim, conforme a tradição, o Zohar nasceu, forjado na humildade de uma caverna, iluminado pela chama da revelação divina e transmitido de mestre a discípulos em uma cadeia de pureza espiritual. Quando estudamos o Zohar hoje, estamos acessando essa herança sagrada deixada por Rabi Shimon Bar Yochai e seus alunos. Gostaria de lembrar a todos que essa é apenas a nossa primeira aula sobre o Zohar. Ela, além de introdutória, cobre apenas o primeiro volume chamado de Zohar Bereshit. Por ser uma obra extensa e profunda, iremos a subdividir em partes para facilitar a compreensão e absorção de todo o seu conhecimento. Reafirmo a suma importância de não apenas ouvir e estudar essa aula, mas ler na medida do possível o volume 1 do Zohar por completo, pois é a única maneira de se absorver a vastidão de seus conhecimentos. Nesse sentido, para a glória e honra do Eterno, gostaria de aproveitar esse momento para fazer um anúncio muito importante. Nós, através da editora Orasod, estamos trazendo para todos os nossos alunos e público em geral a primeira tradução completa do Zohar HaKadosh em língua portuguesa. Esse esforço monumental se justifica para permitir que aqueles que não dominam o Lashon HaKodesh, o hebraico e o aramaico, possam também desfrutar dos segredos e esplendor do livro, que é a obra central e fundamental da Kabbalah. Nossa edição completa do Zohar será dividida em volumes que iremos disponibilizar sequencialmente conforme nossas aulas avançam. Hoje, com essa aula, cobriremos o Zohar volume 1 Bereshit. Não por completo, mas o suficiente para permitir que o aluno possa, ao ler o volume 1 por completo, ter condições mais do que suficientes para navegar em seus mistérios e explicações. Essa iniciativa consumiu recursos significativos em termos de tempo e finanças, porém iremos disponibilizar brevemente um cupom de desconto para a versão digital do Zohar Volume 1 Bereshit, que ajudará a todos aqueles que desejam receber seus ensinamentos e iluminação a ter a grande brahá de poder fazer isso sem necessidade de estudar o aramaico, língua original no qual o Zohar HaKadosh foi compilado. Essa tradução da editora Orasod não é um resumo ou relato sobre o Zohar, pelo contrário. Se trata de uma edição que contém na íntegra o aramaico original. Uma primeira tradução quase que literal, fiel ao original. E uma segunda tradução semântica mais atualizada, sem perder o elo com o original. Esse sistema trilinear permite que sejam realizados estudos comparativos profundos que permitem aos mais avançados cavar os tesouros mais ocultos e escondidos contidos no Zohar. Abramos agora o Sefer HaZohar no início de Bereshit, Gênesis, onde se revelam os mistérios da criação. A Torá, em seu nível simples, descreve Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º. Porém, o Zohar nos convida a olhar além da superfície. Cada ato criativo esconde uma realidade mística profunda. Segundo o Zohar, antes mesmo do princípio havia o Ein Sof, o infinito sem limites, a luz divina ilimitada preenchendo tudo. Não existia vácuo, não havia onde para criar. Tudo era a luz infinita do Criador. Como então surgiu algo fora do infinito? O Zohar descreve um momento primordial, quase indescritível, quando surgiu o desejo do rei de criar o mundo. Em termos poéticos, um ponto primordial emergiu na vastidão. Esse ponto, uma diminuta centelha de luz condensada, furou uma abertura no infinito, como uma faísca fazendo um risco na escuridão. A esse primeiro ponto de manifestação chamamos de Reshit, princípio. A partir dele, o infinito emanou toda a existência. Houve, por assim dizer, um retraimento da luz infinita em torno desse ponto, formando um espaço no qual os mundos poderiam ser estabelecidos. Este é o mistério do Tzimtzum, a contração inicial, um vazio onde a luz divina seria reintroduzida gradualmente para criar. Podemos imaginar esse momento como a semeadura de uma semente cósmica. Assim como uma semente minúscula contém dentro de si toda a árvore em potencial, incluindo raízes, tronco, folhas e frutos, aquele ponto primordial continha o plano inteiro da criação. Dentro dele estavam codificadas todas as criaturas, todas as almas, toda a história que viria a se desenrolar. O Zohar ensina que esse ponto foi o embrião do cosmos, a semente da criação.
Tudo o que existiria estava lá, em potência, aguardando o desenrolar. À medida que a narrativa de Bereshit avança, vemos esse ponto se desdobrar. O Zohar explica que a criação dos céus e da terra, a separação da luz e das trevas, a ordem dos dias. Todos esses eventos físicos correspondem a processos espirituais emanando daquela centelha inicial. Nada em Bereshit é arbitrário. A linguagem da Torá serve de código. Por exemplo, quando a Torá diz: "E Deus diz", o Zohar revela que essas palavras sinalizam fluxos de energia divina se manifestando. Cada pronunciamento divino no relato é exatamente 10 deles. Alude às 10 sefirot, os 10 atributos ou canais pelos quais o infinito cria, sobre os quais falaremos em breve. Estudar os mistérios da criação pelo Zohar é como contemplar a arquitetura interna do universo. Em vez de enxergar apenas uma sequência de atos sucessivos, haja luz, separem-se as águas, etc., passamos a ver um desdobramento simultâneo em múltiplos planos. A cada dia da criação, algo acontece no plano físico e, paralelamente, algo ecoa nos planos espirituais. O céu e a terra deixaram de ser apenas o firmamento e o globo terrestre. Tornam-se símbolos de polos espirituais, o céu representando os mundos superiores e a terra representando o mundo receptivo inferior. A luz deixa de ser apenas radiação física e passa a representar a revelação divina. A separação das águas passa a indicar uma divisão entre dimensões espirituais. É assim por diante. Tomemos um momento para apreciar a grandiosidade disso. A criação, segundo o Zohar, é uma sinfonia cósmica. Deus é o Maestro Supremo e as notas dessa sinfonia são as sefirot e as palavras sagradas. Os 6 dias de criação não são meramente dias. São camadas de um processo magnífico, desde o planejamento oculto até a execução visível. E tudo começou naquele ponto primordial, naquela semente que continha em si o DNA do universo. Ao compreender isso, nosso sentimento de maravilhamento cresce. Percebemos que estamos lidando com um plano divino de complexidade e beleza infinitas, muito além do que os olhos podem ver. Agora que definimos o cenário místico da criação, podemos nos voltar para o texto inicial da Torá e ver como o Zohar o decifra. Afinal, Bereshit bara Eloquim, no princípio criou Deus. Essas primeiras palavras carregam em si todo o mistério dos inícios. Mergulhemos nessa análise com respeito e admiração. O primeiro versículo da Torá diz: Bereshit bara Eloquim et hashamayim ve'et haaretz. Em português, normalmente traduzimos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O Zohar, porém, nos ensina a dissecar essas palavras para encontrar sentidos ocultos. Vamos analisar termo por termo sob a ótica mística. Bereshit, literalmente no princípio. O Zohar lê Bereshit, ou seja, com Reshit. É o que é Reshit. É o princípio de tudo. Ashby esclarece que Reshit alude à sabedoria divina, conhecida como Rohimá. Isso se baseia na escritura que diz Reshit Rohimá Yirat Hashem. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aqui, então, Bereshit indica que com sabedoria Deus deu início à criação. Não foi um começo aleatório, mas um começo fundamentado na Rohimá, a primeira emanação intelectual de Deus. Bará significa criou. Implica trazer algo à existência a partir do nada. No contexto esotérico, Bará sugere a ideia de emanar. A sabedoria divina emanou a força criativa. Curiosamente, o Zohar aponta que, em aramaico, as letras de Bará podem aludir a Bar, filho, ou exteriorizar. É Aleph que representa Aleph, a unidade. É como se dissesse, ó uno. Deus emanou algo de si como um filho ou expressão. Eloquim. Este é o nome divino usado no versículo. No judaísmo, cada nome de Deus refere-se a um atributo. Eloquim, que pronunciamos Eloquim com K por reverência, está associado ao atributo da justiça e do julgamento Midat Hadin, enquanto o nome sagrado Yod-Hivavri representa misericórdia e transcendência. Eloquim representa Deus agindo por meio de limitações, regras, natureza. Os cabalistas frequentemente associam Eloquim a Sefirá de Biná, entendimento, ou a Gevurá, rigor, pois é o aspecto divino que define medidas, fronteiras, leis naturais. Então, Eloquim criou sugere que através do filtro da justiça, entendimento divina, a criação ganhou forma estruturada. Et Hashamayim, os céus.
A palavra Et em hebraico é composta por Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto, indicando totalidade. Ou seja, Deus criou tudo que há nos céus. Mas no sentido místico, os céus, Shamayim, simbolizam os reinos espirituais superiores. O Zohar ensina que isso inclui todas as hierarquias angélicas, os mundos celestiais, as sefirot superiores. Shamayim pode ser lido como Shamaim, lá está a água, e a água simboliza a luz fluida de Rohimá. Assim, céus correspondem às forças divinas ativas, a dimensão espiritual masculina doadora. Ve'et haaretz, e a terra. Aqui novamente Et. Aleph Tav sugere totalidade e Aretz significa terra. Espiritualmente, a terra representa o mundo físico e a Sefirá de Malhut. Reino, o aspecto receptivo feminino que coleta todas as influências das Sefirot anteriores. A terra é o palco material onde os frutos da criação aparecem. No Zohar, Aretz também simboliza a Shekinah, a presença divina que habita entre as criaturas. Assim, a terra não é apenas solo. É o conceito de realização concreta, de manifestação final da vontade divina. Vistos por essa lente, os primeiros versículos podem ser entendidos assim, com sabedoria. Rohimá, ao infinito, criou por meio de Eloquim, seu atributo de justiça e estrutura, a plenitude dos reinos espirituais superiores e ao reino físico inferior. Em outras palavras, Bereshit bara Eloquim não é apenas uma frase temporal, mas sim uma fórmula mística, Rohimá ativa, Binah Gevurah, para juntas emanarem todas as coisas de cima a baixo. O Zohar também oferece outras interpretações. Uma delas observa que Bereshit pode ser separado como Barashit, que em aramaico significa criou seis. Seis o quê? 6 dimensões, 6 emanações. Aludindo às 6 sefirot inferiores, de Hesed até Yesod, pelas quais o mundo foi efetivamente construído antes de chegar em Malhut, o 7º aspecto, a Terra. Assim, já na primeira palavra da Torá, vislumbramos uma referência cifrada às forças fundamentais da criação. Quanta riqueza em apenas um versículo. O Zohar nos mostra que a Torá está tecida em camadas. A leitura literal nos dá a história básica. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A Sossod, segredo, nos revela o que estava acontecendo nos bastidores. Sabedoria, entendimento, força, espírito e matéria dançando numa coreografia precisa para que o universo passasse do nada ao ser. Cada termo é um portal para meditação. Ao contemplar Bereshit, pensamos na sabedoria divina originária. Ao dizer Bará, sentimos o ato de emanação. Ao ouvir Eloquim, reconhecemos a mão justa de Deus dando forma aos contornos do cosmos. Céus nos eleva ao espiritual, terra nos traça ao material. O versículo une ambos, indicando que o propósito é conectar alto e baixo, espírito e matéria, em uma criação unificada. Conforme vimos, Reshit refere-se a Rohimá, a sabedoria primordial de Deus. Vamos nos aprofundar nesse conceito, pois ele está intimamente ligado à luz primordial criada no início. Na linguagem da Kabbalah, Rohimá é a primeira ideia, o primeiro vislumbre de iluminação que surge na mente divina, no caso da criação. A palavra Rohimá é tradicionalmente entendida como Koamá, a força do que é, ou potencial do ser. É um ponto de conhecimento puro, ainda não explicado ou detalhado. Um flash intuitivo. Assim como uma faísca de insight surge repentinamente, trazendo uma solução inteira em forma embrionária, a Rohimá é aquela centelha inicial de onde todo o plano da criação se desenrolou. Não é por acaso que os cabalistas associam Rohimá à luz. A luz tem a propriedade de revelar e iniciar tudo o que vem depois. Sem luz não há vida, não há cores, não há percepção. Da mesma forma, Rohimá ilumina o começo de todo o processo criativo. Quando a Torá relata o primeiro ato de Deus durante os 6 dias, qual é? Yeior, que haja luz. Esta não é a luz do sol ou das estrelas. Essas foram criadas apenas no 4º dia, mas sim uma luz primordial, uma luminosidade espiritual pura que inundou a criação nascente. O Zohar nos ensina que essa primeira luz criada é, na verdade, a luz de Rohimá se manifestando. Chamamos essa luz inicial de Or Haganus, a luz oculta. Por que oculta? Nossos sábios explicam que Deus, ao ver a potencial maldade de gerações futuras, escondeu essa luz especial para que apenas os tzadikim, justos, pudessem usufruir dela no futuro. Era uma luz tão intensa e abrangente que, com ela, Adão podia ver de uma extremidade do mundo à outra, disse o Midrash.
ou seja, era um conhecimento e clareza total. Imagine enxergar não apenas objetos, mas o sentido interno de todas as coisas. Essa era a qualidade da luz primordial. O Zohar enfatiza um ponto intrigante, a palavra Or. Luz é Ras. Segredo possuem o mesmo valor numérico, 207. Essa equivalência sugere que luz e segredo estão profundamente conectados. A luz primordial carrega segredos divinos e os segredos, quando revelados, atuam como luz para a alma. Parece paradoxal. Luz revela, segredo esconde. Mas só que aprendemos é que há uma luz tão elevada que ela própria fica oculta, aguardando aqueles preparados para recebê-la. Essa luz oculta é o que o Zohar gradualmente revela aos estudantes dedicados. Podemos dizer que Reshit, Rohimá, foi manifestada como essa luz primordial. Quando lemos que haja luz, o Zohar nos incentiva a entender que se revele a sabedoria divina inicial. Essa luz não era apenas física. Era a consciência divina inundando a criação com propósito e direção. É por isso que a luz veio antes de tudo. Ela estabeleceu o contexto, o propósito, a meta da criação, que, como ensinam os místicos, é trazer iluminação ao mundo material. Para nós, o que significa tudo isso? Significa que, ao estudarmos o Zohar, estamos tentando recuperar um vislumbre dessa luz primordial em nossas vidas. Cada ideia mística compreendida é um raio dessa antiga luminosidade brilhando novamente. E para acessar essa luz, precisamos afinar nossos recipientes internos. Por isso insiste-se tanto na pureza de coração. Um coração impuro ou egoísta não consegue segurar a luz da sabedoria, assim como um vaso trincado não retém a água. Mas um coração humilde, amoroso e temente a Deus torna-se como um cristal transparente. A luz de Rohimá o atravessa e se espalha em belas cores de compreensão e transformação. Vamos contemplar aquela luz primordial que Deus ocultou para os justos. Será que poderíamos nós tocar nela? O Zohar diz que sim, em parte, através do estudo e da prática espiritual. Cada vez que deciframos um segredo da Torá, uma faísca da Or Haganus acende em nossa alma. Sentimos um momento de claridade deslumbrante. Isso nada mais é do que uma gota da luz de Rohimá banhando nossa consciência. E uma vez acesa essa faísca, nunca mais somos os mesmos. A luz provoca mudança. Ela expulsa um pouco da escuridão interior, amplia nossa perspectiva e nos aproxima do Criador, que é a fonte de toda a luz. Ao demonstrar todas essas camadas de significado no relato de Gênesis, o Zohar está nos exibindo, na prática, os vários níveis de interpretação da Torá. A tradição rabínica ensina que há 4 níveis principais, referidos pelo acrônimo Pardes, que em hebraico significa pomar ou jardim paradisíaco. Cada letra desse termo corresponde a um nível. Peshat, o sentido simples ou literal do texto. E a casca mais externa, o relato tal como é contado em suas palavras diretas. Remes, o sentido de dica ou alusão. São os significados indiretos, insinuados por meio de códigos, gemátrias, valores numéricos das letras, acrósticos e conexões sutis. Drash, o sentido homilético ou interpretativo aplicado. Aqui entram as interpretações dos Midrashim, as lições éticas, as parábolas e explicações expandidas que os sábios extraem do texto para nos ensinar como viver e compreender leis. Sod, o sentido secreto oculto. É o nível místico esotérico, que inclui as verdades cabalísticas, as estruturas espirituais, os mistérios divinos que não são aparentes nos níveis anteriores. O Zohar opera principalmente no nível Sod. Ele pega versículos e histórias e revela o código-fonte oculto, as engrenagens espirituais por trás dos eventos. Por exemplo, a história de Adão e Eva é lida no Zohar não apenas como um evento histórico, mas como uma alegoria dos componentes da alma e das forças masculina e feminina no cosmos. No entanto, uma coisa importante, mesmo revelando o Sod, o Zohar não nega os outros níveis, pelo contrário, ele os integra. A experiência completa da Torá é como um fruto. O Peshat e a casca, o Remes e o Drash são a polpa e a Sod e a semente interna cheia de potencial de vida. Precisamos de todas as partes do fruto para ter nutrição completa. Há um famoso ensinamento dentro do Zohar e de outros escritos cabalísticos. Ai dos tolos que olham apenas para a roupa da Torá. Eles comparam as narrativas externas da Torá a uma vestimenta. As roupas têm cores e formas atraentes, mas servem para cobrir o corpo.
Assim, as histórias da Torá atraem e ensinam na superfície, mas revestem verdades mais profundas. Os tolos se fixam na roupa, diz Rashbi, e não percebem o corpo, o significado mais profundo que ela cobre. Os sábios, porém, não se detêm na veste, mas buscam o corpo e ainda além a alma da Torá. Em outras palavras, devemos apreciar o Peshat. Ele é importante, carrega lições e beleza. Mas não podemos parar ali. Há camadas de Remez, Drash e, finalmente, a alma secreta Sodre esperando para serem exploradas. Nosso estudo do Zohar é justamente essa jornada para dentro, rumo à alma da Torá. No entanto, vale lembrar, entrar no Pardes requer preparação espiritual. Há uma história no Talmud sobre 4 sábios que entraram no Pardes, isto é, buscaram os segredos divinos em profundidade. Um enlouqueceu, outro morreu, outro perdeu sua fé. Somente Rabi Akiva saiu ileso e fortalecido. Essa narrativa nos adverte que sem os devidos méritos é equilíbrio. A busca mística pode desequilibrar a pessoa. Por isso, reforçamos, o estudo do Sod deve vir acompanhado de humildade, ética e estudo dos níveis básicos também. O Zohar mesmo frequentemente conecta seus insights com versos e ensinamentos legais e éticos, mostrando que tudo faz parte de uma única Torá unificada. Resumindo, Pardes é o jardim de delícias da sabedoria divina. Cada nível é um caminho nesse jardim. Nós, guiados por Rabi Shimon através do Zohar, estamos caminhando sob as copas das árvores secretas, colhendo frutos doces de entendimento esotérico. Mas jamais esqueçamos das raízes e do tronco. Os fundamentos da fé, o cumprimento dos mandamentos, a justiça, a bondade. Pois é sobre esses alicerces que se sustenta toda a estrutura do conhecimento sagrado. Com essa perspectiva equilibrada, podemos aventurar-nos mais e mais fundo, sabendo que a luz do Zohar não nos desviará, mas sim nos conduzirá de volta à essência da Torá e do Criador. Falamos bastante das Sefirot ao longo deste shiur, mas vamos agora delineá-las claramente e ver como elas se relacionam com os atos da criação. As 10 Sefirot são, em termos simples, 10 atributos divinos ou canais pelos quais Deus interage com o universo. Podemos imaginá-las como 10 cores diferentes da luz divina ou 10 instrumentos pelos quais a sinfonia cósmica é tocada. Os nomes das Sefirot, do topo da cadeia espiritual até embaixo, são Keter, coroa, a vontade suprema de Deus, o desígnio inicial além do nosso alcance. Keter é como o plano oculto ou a coroa que está sobre a cabeça. Representa a volição divina de criar e a fonte de toda luz. Rohimá, sabedoria. A centelha inicial de inspiração é a ideia, o lampejo de luz intelectual pura. É o princípio ativo masculino que fecunda. Biná, entendimento. O desenvolvimento da ideia, o aspecto que recebe a sabedoria e a expande em detalhes. É o útero intelectual, o princípio feminino de formulação e análise. Hesed, bondade ou graça. A energia de expansão, misericórdia e generosidade. É o fluxo irrestrito de amor e benevolência que nutre a criação. Gevurá, rigor ou julgamento. A energia de contração, disciplina e julgamento. Impõe limites, estrutura e justiça para que a bondade não extravase caoticamente. Tiferet, beleza ou harmonia. O equilíbrio entre Hesed e Gevurá. É a compaixão harmônica, a beleza que resulta do justo meio termo entre dar e restringir. Tiferet está associada à verdade e à misericórdia equilibrada. Netza, vitória ou eternidade. A persistência, iniciativa e conquista. Netza é a força de projeção e duração. A disposição de realizar o plano até o fim, superar obstáculos e perdurar. Hod, glória ou esplendor. A rendição humilde é ressonância. Hod complementa Netza, trazendo reverência, beleza interior e reconhecimento do valor intrínseco das coisas. Representa a gratidão e a submissão ao divino. Yesod, fundamento. A fundação e conexão. Yesod canaliza todas as forças acima dele para conectá-las abaixo. É comparado a um condutor ou ponte. Simboliza também o conceito de relacionamento e transmissão, por isso ligado à procriação e à fidelidade. Mahut, reino ou soberania. A manifestação final, o receptáculo que recebe todas as influências das Sefirot anteriores e as expressa no mundo material. Malhut é a presença divina imanente, Shekinah reinando na criação. Embora não tenha luz própria, ela reflete a luz das outras Sefirot.
Agora, como essas sefirot se relacionam com os dias da criação? Os cabalistas nos ensinam que cada um dos 7 dias criacionais, incluindo o Shabat, corresponde a uma das 7 sefirot inferiores, de Hesed a Malhut, pois são estas que governam as modalidades da existência criada. Dia 1. Que haja luz corresponde a Hesed. A luz original é um ato de pura generosidade divina, um derramamento de bondade que dá início a tudo. Assim como o Hesed irradia sem limites, a luz foi emanada indiscriminadamente sobre o vazio. Dia 2. Separação das águas superiores e inferiores, corresponde a Gevurah. Este dia, Deus introduziu divisão, limite à estrutura. Exatamente a função de Gevurah. Separar águas de águas e impor fronteiras no caos primitivo, um ato de rigor necessário para que haja forma. Dia 3. Surgimento da terra seca e vegetação, corresponde a Tiferet. No terceiro dia, a harmonia começa a emergir, terra e mar encontram um equilíbrio. A vida vegetal brota em beleza. Tiferet, como combinação de bondade e rigor, reflete-se aqui. A terra, elemento fixo, sólido, junto com a água, elemento fluido, gracioso, possibilitam a beleza da natureza verdejante. A equilíbrio ecológico, um vislumbre da harmonia que caracteriza Tiferet. Dia 4. Criação dos luminares, sol, lua e estrelas, corresponde a Netzah. Os astros regulam o tempo e as estações. Indicativo de permanência e continuidade, atributos de Netzah, eternidade. Além disso, o sol governa o dia e a lua a noite. Uma espécie de vitória da luz sobre as trevas diariamente. Lembrando vitória, Netzah também significa triunfo. É a perseverança da luz instituída em ciclos fixos. Dia 5. Criação dos animais marinhos e aves, corresponde a Hod. As criaturas da água e do ar adicionam diversidade e esplendor ao mundo. Hod está ligado à beleza humilde e à variedade. Os peixes ocultos nas profundezas e as aves nos céus podem também simbolizar dimensões espirituais ocultas e reveladas, ressoando com o conceito de Hod como glória sutil. Além disso, a vida prolífica dos peixes, que se multiplicam abundantemente, lembra a ideia de reconhecimento da bênção. Hod tem relação com Rodá, agradecimento. Dia 6. Criação dos animais terrestres é do ser humano, corresponde a Yesod. Yesod é conexão e fundamento. O sexto dia vê o surgimento do ser humano, que conecta céu e terra, espírito, ruá e matéria. O homem é literalmente fundado a partir do pó da terra, mas animado pelo sopro divino. O fôlego de vida soprada por Deus, a humanidade é a criatura síntese. Além disso, Deus abençoa os humanos com a capacidade de procriação, e Yesod refere-se justamente à transmissão da vida e à continuidade. Não por acaso, o símbolo de Yesod no corpo humano é o órgão da aliança procriadora. Dia 7. Shabat, ou repouso, corresponde a Malhut. No sétimo dia, Deus reina em repouso sobre sua obra completa. Shabat, chamado de rainha, Malca é de noiva na tradição judaica, claramente associando-o a Malhut, a sefirá da realeza e presença divina. No Shabat, a criação reconhece a soberania do Criador. Malhut representa exatamente essa soberania manifesta. É o momento em que toda a criação se recolhe e reflete a glória de Deus, tal como Malhut não tem luz própria, mas reflete a luz das sefirot anteriores. O Shabat reflete toda a luz espiritual acumulada dos 6 dias precedentes e a coroa com santidade. Vemos, portanto, uma correspondência direta. A obra da criação não foi arbitrária, mas seguiu a matriz das sefirot. Deus construiu o mundo passo a passo, seguindo essa ordem interna, primeiro irradiando luz, Hesed, depois definindo limites, Gevurah, harmonizando Tiferet, estabelecendo ordens cíclicas, Netzah, introduzindo variedade e profundidade, Hod, conectando e fundamentando com a criação do ser humano, Yesod, e finalmente reinando com completude, Malhut, no Shabat. Além disso, como mencionamos, há 10 pronunciamentos divinos. Disse Deus, em Gênesis, ecoando as 10 sefirot. Os 3 primeiros dias envolveram pronunciamentos que manifestam Keter. De forma implícita no Bereshit, Rohimá. Haja luz e Biná. Separem-se as águas. Note que Deus disse 2 vezes no segundo dia, possivelmente aludindo à dualidade de Biná. Os outros 7, disse, correspondem aos dias 3 a 6 e ao 7º dia de bênção, cobrindo as sefirot de Hesed a Malhut como exposto. Cada palavra criativa de Deus é como um canal, ligando a intenção divina a uma manifestação concreta.
A estrutura do texto bíblico reflete a estrutura sefírica subjacente à realidade. Quando lemos Bereshit com essa consciência, ganhamos uma apreciação completamente nova. Já não é apenas uma história de como o mundo material surgiu, mas um mapa codificado do fluxo de energia divina, desde o desejo inicial de Deus até o estado final de criação concluída. Esse mapa continua em operação a todo momento. As Sefirot continuam sustentando a existência e se manifestando em todos os processos naturais e espirituais. Assim, o Zohar nos ensina a olhar ao mundo e ver a presença viva das Sefirot em tudo. Nos ciclos da natureza, na bondade e a justiça que equilibram a sociedade, nas vitórias e humildades da vida, nas conexões de amor e, claro, na centelha divina presente em cada alma humana. Voltemos nosso foco novamente àquela centelha inicial, ao ponto primordial do qual tudo emanou, e reflitamos sobre o que ele significa para nós. Imaginem esse ponto brilhando na vasta escuridão precedente à criação. Uma única partícula de luz contendo todo o projeto divino. Chamamos de ponto primordial porque ali Deus concentrou seu plano. Chamamos de semente da criação porque, como dissemos, estava tudo lá dentro, análogo a uma pequena semente que guarda dentro de si a árvore inteira. O Zohar nos instiga a contemplar a grandeza disso. Antes de qualquer existência, Deus já havia pensado e incluído cada detalhe, cada alma, cada momento naquele princípio único. Nada do que existe é por acaso, tudo estava pré-contido na intenção inicial divina. Para nós, seres humanos, isso significa também que cada um de nós estava presente, de forma espiritual, nessa semente original. Nossos sábios dizem que as almas dos justos estavam presentes no pensamento inicial de Deus. Podemos ir além e dizer, todas as almas em sua raiz emanam dessa unidade primeira. O mistério do ponto primordial é que, apesar de tão diminuto, ele era perfeito e completo. Com o desenrolar da criação, esse ponto foi se expandindo, como uma semente que germina e se desdobra em raízes, caule, folhas, flores, dando origem aos múltiplos níveis de ser. Mas uma parte daquele ponto permanece até hoje em tudo, e a centelha divina no coração de cada criatura. Especialmente no ser humano, fala-se de uma Nitzot Elohi, centelha divina ou Helek Elokam Imaal, uma porção de Deus lá do alto que habita em nós. Essa centelha é como um eco do ponto primordial dentro de nossas almas. Qual é a implicação disso? Significa que carregamos dentro de nós um potencial tremendo, literalmente cósmico. A jornada espiritual pode ser entendida como o esforço para fazer germinar em plenitude essa semente interna. Ao estudar o Zohar, estamos regando essa semente com a luz da compreensão. Cada insight, cada uau, que temos ao captar um conceito místico, é como se a casca da semente rachasse um pouco mais e uma nova folha de entendimento despontasse. Há também aqui uma mensagem de unidade e responsabilidade. Se todas as almas estavam unidas naquele ponto inicial, então em essência somos todos um só. No nível mais profundo, não há separação. A separação surgiu depois, conforme a árvore da criação se ramificou. O Zohar frequentemente enfatiza o amor ao próximo e a união entre as pessoas justamente por essa razão. Quando estamos unidos, refletimos a unidade original. Quando estamos divididos, nos afastamos da fonte. O mistério da semente da criação nos convida a olhar para o próximo e enxergar além das diferenças superficiais, reconhecendo que compartilhamos a mesma origem sagrada. Além disso, compreender que nossa existência estava planejada desde o princípio nos enche de propósito. Não somos um acidente cósmico, somos parte de um desígnio. Assim como uma semente de fruto carrega a promessa de alimento e doçura, cada alma carrega a promessa de algo único a contribuir para o mundo. O Zohar nos inspira a descobrir qual fruto nossa semente deve dar. Isso requer introspecção, conhecer a si mesmo, retidão. Porque um solo fértil para a semente crescer é um coração puro e perseverança espiritual, pois o crescimento é gradual. Em suma, o ponto primordial e a semente da criação nos ensinam sobre origem, unidade e potencial. Eles fecham um grande círculo. Viemos do Uno e nossa missão é revelar a multiplicidade como expressão da unidade, elevando tudo de volta ao Uno.
Cada vez que elevamos nossa consciência por meio do estudo e da oração, estamos, de certa forma, retornando mentalmente àquele ponto inicial, nos alinhando com a vontade original de Deus. E nesse alinhamento encontramos paz, significado e transformação. Chegamos assim ao âmbito da nossa alma. Eu e você, estudantes do Zohar neste tempo presente. Após percorrer tantos conceitos elevados, é natural perguntar como tudo isso nos transforma. O Zohar é frequentemente chamado de Or HaTorah, luz da Torá. Seus estudantes sentem essa luz internamente. Quando uma alma se dedica a estudar o Zohar, inicia-se um processo de metamorfose espiritual nela. Primeiramente, o estudo do Zohar desperta a consciência para a realidade divina constante. Começamos a perceber sinais e conexões no dia a dia. Nada é apenas coincidência. Nossa visão se torna mais penetrante, vemos a mão de Deus guiando eventos, entendemos lições ocultas nas experiências. É como se a alma ganhasse um par de óculos de raio-x espirituais. Antes só víamos a casca, agora começamos a ver o miolo dos acontecimentos. Essa percepção ampliada é um sinal de que a luz do Zohar está se integrando em nós. Em segundo lugar, há uma purificação dos desejos e pensamentos. O Zohar frequentemente diz que suas palavras têm o poder de santificar. Mesmo sem entender 100%, o simples ato de estudar com sinceridade atrai santidade para a alma. Sentimos com o tempo uma diminuição nas inclinações negativas, um certo desapego de futilidades. Aquilo que antes nos atraía, mas era vazio, perde o brilho. Ao mesmo tempo, coisas espirituais que talvez antes pareciam sem graça, como rezar com fervor, praticar uma mitzvah com intenção, ajudar o próximo discretamente, passam a nos dar grande satisfação. Isso é uma realocação da luz interna. A alma está recolocando suas prioridades conforme a centelha divina ganha força. Além disso, o estudo do Zohar infunde em nossa esperança e alegria espiritual. Ashbi ensinou que no mérito do Zohar, Israel seria redimido com misericórdia. Ou seja, estudar o Zohar traz a energia da redenção. Muitas pessoas relatam que ao estudar esses textos, mesmo sem dominar completamente, sentem uma alegria serena, uma confiança de que Deus está conduzindo a história para um bem maior. Essa esperança é crucial. Em meio às tribulações pessoais ou coletivas, a luz do Zohar brilha como um farol, lembrando-nos que há um propósito e que a escuridão eventualmente será dissipada. Devemos lembrar também que a transformação exige persistência. Uma semente não vira árvore da noite para o dia. Da mesma forma, nossa imersão no Zohar é um processo contínuo. Talvez no início muitas coisas pareçam obscuras, mas pouco a pouco a mente se acostuma com os conceitos, o vocabulário, as alusões. É por isso que encorajo a todos, continuem estudando. Não se contentem apenas com esta aula. Façam dela o início ou a continuação de um caminho. A cada novo capítulo estudado, mais luz se acumula em sua alma, mais claridade vocês terão. Uma ferramenta poderosa é o estudo em conjunto. Convido vocês a participarem de nossos grupos de estudo e comunidades de aprendizes do Zohar. Quando estudamos em grupo, podemos discutir, fazer perguntas, compartilhar intuições. Um aluno percebe um detalhe que outro não notou. Um terceiro faz uma pergunta que aprofunda a compreensão de todos. A vibração coletiva também aumenta a luz. Knesset Israel. A Assembleia das Almas de Israel é onde a Shekinah habita. Logo, estudar em grupo atrai a presença divina de forma ainda mais forte. Sinta-se pessoalmente convidado a juntar-se a nós nesses círculos sagrados de estudo. Gostaria também de incentivá-los a interagir conosco. Deixe seus comentários, suas impressões e dúvidas. Seu comentário pode acender uma luz para outro colega e vice-versa. Se esta aula lhe trouxe valor, inscreva-se no canal para continuar acompanhando esta série de shiurim sobre o Zohar. Compartilhe este curso com amigos e familiares que buscam crescimento espiritual. Você pode ser um emissário para espalhar essa luz a outros corações sedentos. Nosso objetivo é criar uma verdadeira corrente de iluminação, onde mais e mais pessoas tenham acesso a esses trechos de sabedoria profunda. No caminho de transformação da alma, 3 pilares são ressaltados pelo Zohar: estudo contínuo, pureza de coração e prática daquilo que se aprende. Portanto, além de estudar, procuremos viver esses ensinamentos.
Tornemo-nos mais compassivos, Hesed, mais disciplinados no bem, Gevurah, mais equilibrados, Verazes, Tiferet. Valorizemos a persistência no que é correto, Netzah, e a humildade, Hod. Cultivemos relacionamentos sagrados, a integridade, Yesod, e reconheçamos a soberania de Deus em tudo, Malhut. Dessa forma, nossa vida inteira se alinha ao fluxo divino. E isso, em essência, é a maior transformação que o Zohar pode oferecer, tornar-nos canais vivos da luz do Criador em nosso mundo. Quero finalizar este shiur com uma bênção e um voto. Que possamos continuar juntos explorando o Zohar HaKadosh, crescendo em sabedoria e reverência. Que a luz do Zohar ilumine as partes mais obscuras da nossa alma, trazendo clareza, paz e devoção renovada. E que, pelos méritos desse estudo, nos aproximemos da redenção final, aquela em que a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Muito obrigado por sua atenção e dedicação. Shalom a todos. Que haja paz, luz e bênçãos divinas em suas vidas. E até nosso próximo encontro, se Deus quiser, para continuarmos desvendando juntos os segredos do Zohar. Hazak Uvarur.